Nesse texto aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, olha o que Paulo vai dizer. E desde menino tu sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Olha o que Paulo vai advertir Timóteo. Timóteo, tu tem o conhecimento das Escrituras. E o conhecimento das Escrituras te leva para a direção da salvação. E essa direção da salvação, Timóteo, não é tu se filiar a uma igreja. Não é tu estar dentro de uma instituição religiosa, guardando as obrigações ordenadas pelos homens na formulação das doutrinas. Essa salvação, Timóteo, que as Escrituras te mostram, ela é pela fé em Jesus Cristo. Ela não é por nenhum ritual religioso, nenhum cerimonial, não é por guardar sábado, não é por ser daqui ou dali ou daquilo outro. Paulo vai dizer, Timóteo, tu desde de menino conheces as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação que há pela fé em Jesus Cristo. Você só pode ser sábio, ter entendimento do verdadeiro caminho da salvação, se você conhecer o que a palavra ensina e a palavra não mostra a você ir buscar salvação, buscar ser salvo, buscar segurança em Deus, em canto nenhum. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. É isso que a palavra ensina. Paulo vai advertir isso a Timóteo. Hoje tem gente aí estabelecendo princípio para essa salvação, por guardar sábado, por dar dízimo, por estar dentro de igreja, por ser batizado, por cumprir a devoção, por ser fiel e praticante dentro de uma instituição religiosa. É aí que o povo está se perdendo. É aí que o povo está caído da graça. É aí que o povo apostata da fé, desviando da fé, por meio dessas doutrinas de demônios, esses enganos de homens fraudulentos, que faz do povo negócio, privando da verdade, para que o povo, pelo engano, esteja preso dentro do ministério dele, servindo a eles como negócio deles, dentro dos ministérios, onde os homens dominam sobre o povo com arrogância, prepotência, tomando de Cristo a autoridade que o povo tem que prestar. Não é a líder religioso, é a Cristo. Mas a maioria dos líderes religiosos tomam a autoridade que é para Cristo, levando o povo a submeter-se a ele. Tem que ter autoridade a ele. Ele é a autoridade, ele é o canal, ele é o mediador. O povo tem que submeter-se a ele. Se fazendo maior no meio do povo. Se fazendo mais de Deus no meio do povo. Cobrando do povo obediência. Dominando o povo com arrogância, prepotência. Com domínio sobre o povo. Enquanto Jesus vai dizer que entre nós não tem quem é maior nem quem é menor. Não tem esse negócio de quem é que domina sobre ninguém. Compromisso que Deus deu àquele que ele vocacionou para pastor, não é para ser maior do que ninguém. Não é para ser o presidente, o soberano do ministério. Ele não mandou ninguém levantar ministério. Ele mandou fazer discípulos para ele. Ensinar o que ele mandou. Levar o povo ao conhecimento de Cristo. Formar no povo o temor, a obediência, a reverência, não à igreja nem a pastor, mas formar no povo o temor, a obediência, a reverência para servir, jurando fidelidade, não é a doutrina de igreja, é a Cristo, a sua palavra. Você está entendendo isso? Se você for prudente e estiver ouvindo a palavra, Deus está abrindo o teu entendimento agora, para libertar você desse engano que você estava. Você pode até estar dentro da vida religiosa, com o propósito de servir a Deus verdadeiramente. Mas você está sem entendimento de Deus. Você está sendo conduzido no caminho errado. Você precisa ser instruído, advertido. Foi o que Deus fez com Cornélio. Quando enviou Pedro até Cornélio. Para Pedro pregar a Cornélio a verdade que Cornélio precisava conhecer para uma vida verdadeira com Deus. Aonde ele ia encontrar salvação. Porque até então Cornélio era um religioso.
vivia a prática e a devoção religiosa. E Deus contemplou isso em Cornélio, vendo que ele estava vivendo ali com uma forma sincera para servir a Deus. Mas só que ele estava sendo formado errado, no entendimento errado, na direção errada, dentro do caminho errado, por onde ele não ia nunca encontrar salvação. Com toda a vida religiosa que Cornélio tinha, foi preciso Deus enviar Pedro a Cornélio para pregar a Cornélio o poder pelo qual o homem é liberto e encontra salvação, que é o Evangelho de Cristo. Foi o que aconteceu. Dá uma olhadinha lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e capítulo 11. Tu vai ver essa verdade lá. Então, meus amados irmãos, Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, tu conheces as sagradas letras, elas que podem te dar sabedoria. Quer sabedoria de Deus? Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Não vai buscar a sabedoria de Deus dentro de um misticismo. Não, o discernimento, a unção. Quer a unção de Deus? Vem para cá, ó. A unção de Deus é aqui, ó. Pregar aqui, com autoridade. Sabe qual é a autoridade que o homem tem de Deus? É quando ele está pregando a palavra. Ele não tem autoridade de Deus porque ele é pastor, papa ou padre. Ele não tem autoridade de Deus porque ele está dentro de um ministério com uma grande multidão seguindo a ele. A autoridade de Deus está com quem está na verdade. Pedro foi repreendido por Paulo. Paulo não quis nem saber se Pedro era o mais considerado, era o mais experiente entre a igreja dos irmãos que estavam lá em Jerusalém. Pedro não queria saber se... Paulo não quis nem saber se Pedro era o ancião de Jerusalém. Não era de igreja ministério. Era dos cristãos que estavam em Jerusalém. Pedro era o ancião mais idoso, mais experiente, aquele que tinha mais experiência com Cristo para pregar a Cristo. Mas Pedro foi repreendido diante de todos os judeus. Paulo chega e diz assim, Pedro, o texto vai dizer que Paulo repreendeu Pedro na cara, direto, objetivo. Não tem que ter sabedoria, tem que ter verdade, sinceridade, para você corrigir as pessoas com a palavra. Aqueles que estão fora da palavra, tem que corrigir, seja quem for, meu irmão. Pode não, mas o pastor é ungido, é o anjo da igreja. Quem disse isso? Quem disse isso que pastor é maior do que alguém dentro da igreja? Entre a igreja, não dentro da igreja. Porque dentro das igrejas dos homens, o pastor é o cabeça. O pastor é o líder. O pastor é o soberano. Nessas igrejas dos homens. Agora, quem foi que te disse que na igreja de Cristo o pastor é maior do que alguém? Quem foi que disse que na igreja de Cristo o pastor é cabeça? Entre a igreja de Cristo, aquele que foi chamado e recebeu a vocação de pastor, escuta uma coisa aqui para tu aprender. Ele também é membro, ele não é cabeça. Ele é membro. Tanto ele como eu e você tem que estar submisso à cabeça, que é Cristo. E todos que estão na palavra têm a obrigação de repreender aquele que não se conduz bem pela palavra. Não importa, mas é o pastor. Repreenda, não seja conivente, não seja participante do erro de ninguém e nem seja confortado no erro, nem viva o erro. Corrija, proteste, repreende, condene, reprove todo o conceito errado que está sendo ensinado, que está sendo formado dentro desse grupo que você está, seja de quem for, seja o pastor, o bispo, o profeta, o apóstolo, o obreiro, o evangelista. Repreenda, você tem a palavra, tem segurança, tem o conhecimento, chame ele para a palavra. Chame ele para a palavra, repreenda, diga, está errado, está errado. Não tenha medo não de alguém dizer, olha, não se levante não, Deus vai te pegar. Não levante-se contra um ungido, não toque na obra de Deus. Toque sim, naquilo que não é de Deus. Toque com o poder, com a autoridade de Deus. Repreenda, reprove, reprove. Condene essas obras infrutuosas dessas trevas, que não é luz, porque luz é quem está em Cristo, no Evangelho. Meu irmão, é muito sério o que eu estou falando aqui, meu irmão Adinaldo Nogueira, tá aí ligadinho, né? Tá aí junto comigo aí nesse trabalho. É muito sério isso, irmão. Paulo não quis saber se Pedro era o ancião dos cristãos lá em Jerusalém. Paulo repreendeu Pedro na cara. O texto vai dizer, quando Paulo viu, quando Paulo percebeu, quando Paulo conheceu que Pedro não estava se conduzindo bem e nem direitamente pela verdade do Evangelho, não é nenhuma autoridade de ninguém não, viu? É a verdade do Evangelho.
Quem não está na verdade do evangelho tem que ser repreendido, não importa quem é esse. Pedro foi repreendido por Paulo diretamente na cara, diante de todos, porque não andava bem, nem diretamente na verdade do evangelho. Estava conduzindo-se em comportamento que não era pelo evangelho. Estava dentro de entendimento, dentro de situação que não condizia com o evangelho. Quando Paulo viu isso, Paulo corrigiu. Paulo repreendeu. Faça isso também. Não seja conivente, não colabore. E ainda mais, você participar, seguir, se acomodar neste grupo que está vivendo um bocado de prática, um bocado de regra, um bocado de doutrina que não condiz com o evangelho, então você está decretando sua sentença, meu irmão. Então você está vivendo o anátema. Então você está, olha, reprovado por Deus. Cuidado. Está pensando que vai ser aprovado por Deus porque está dentro de uma igreja? Cuidado, meu irmão. As pessoas se aborrecem comigo porque eu falo a verdade dessa forma. Eu não falo aqui para agradar ninguém. Nem tampouco falo aqui para aborrecer ninguém. Eu falo a verdade para iluminar os que estão sem entendimento, para que, conhecendo a verdade, sejam libertos. Agora, quem se aborrece comigo, posso fazer nada, porque eu fui chamado para agradar a Deus, não aos homens. Paulo vai dizer aqui a Pedro, dá uma lidinha lá, em Gálatas, capítulo 2, dá uma lidinha do versículo 10 ao versículo 14. Tu vai ver isso que eu estou falando aqui. Gálatas, capítulo 2, versículo 10 ao 14, o texto vai dizer, lá no versículo 11 ou é o versículo 12, que Paulo repreendeu Pedro na cara, diante de todos os judeus que estavam ali naquele momento, porque Paulo viu que Pedro não estava se conduzindo bem, nem direitamente pela verdade do evangelho. É o que Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Venha um anjo do céu, ou qualquer um do nosso meio, pregando um outro evangelho, que não seja esse que eu vos preguei. Não receba, não importa quem é o homem, não importa qual é a visão, foi um anjo, foi Miguel, foi Gabriel, foi o próprio Jesus, é mentiroso. Alguém que vem a você e não traz a doutrina de Cristo, traz uma doutrina, traz uma visão, traz uma revelação, traz um ensinamento que não condiz com a esperança nem a verdade do evangelho, não é de Deus, não receba. É isso que o apóstolo João vai dizer. 2 João, versículo 9 e 10. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, esse tal não tem a Deus. Não o recebais, nem tampouco siga, aparta-te dele. Rapaz, é muito sério. Então, para encerrar, que eu acho que essa live já está passando de 1 hora, e eu não gosto de fazer live muito comprida, mas olha aqui, mas vale a pena. É estudo que alimenta, que edifica, que nos abre o entendimento. Nos abre o entendimento. E Paulo vai continuar dizendo aqui a Timóteo, versículo 15. Desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem te fazer sábio. É por aqui, viu? Você só vai ter o conhecimento da salvação por aqui. Se você está sendo instruído por alguém que não tem compromisso com a verdade do evangelho, você não está sendo conduzido na direção da salvação. Você não está recebendo o ensino que vai te levar à salvação. Porque Paulo vai dizer aqui a Timóteo, desde a tua meninice, tu sabes as sagradas letras que podem te dar sabedoria para a salvação. Essa salvação que é pela fé em Jesus Cristo. A salvação só pode ser encontrada pela fé em Jesus Cristo. A Bíblia não fala de nenhum outro meio de salvação. A Bíblia não ensina ninguém a ser salvo por nenhum outro meio. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Pedro vai pregar essa verdade, dizendo assim: em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus, nenhum outro nome é dado aos homens pelo qual devemos ser salvos, só por meio de Jesus. Não é por batismo, não é guardando sábado, não é dando dízimo, não é estando em igreja, não é sendo de nenhum ministério, é por Cristo, pela fé. Não importa o tempo da pregação, o importante é a expressão. Amém, meu irmão Adinaldo Nogueira? Amém. Seria bom se todos pensassem assim, não é? O conteúdo que está sendo falado, não é? É isso aí, valeu, meu irmão.
Deus abençoe cada dia mais aí no entendimento. O irmão tem sido agraciado por Deus pelo entendimento, viu, meu irmão Edinaldo Nogueira? Então, para encerrar, aí Paulo vai dizer agora aqui, no versículo 16 e 17. Escuta aqui o que Paulo vai dizer agora. Olha, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Para quê? Para que nós precisamos ser instruídos com a escritura? Para que as escrituras estão aqui para nós? Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Meu irmão, para você ter uma vida perfeita com Deus, você precisa ser instruído pela palavra, pela doutrina de Cristo, aquilo que as Escrituras revelam da verdade manifestada por Deus, revelada na nova aliança, por Jesus Cristo, porque na velha aliança Deus falou através dos profetas, mas agora, através do Filho, é através de Jesus. Foi Jesus que trouxe o conhecimento da verdade que liberta. A verdade não veio por Moisés, não veio por nenhum outro meio. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ele que veio para nos trazer essa luz de Deus. Ele é a luz de Deus que ilumina o nosso entendimento. Você está entendendo isso? Não é Buda, não é Maomé, não é Confúcio, não é Sócrates, não é Siddhartha Gautama, Buda, não é Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisarde, não é Joseph Smith, não é Charles Taze Russell. A luz de Deus não é Ellen White, a luz de Deus não é o Papa, o Padre, nem o Pastor. A luz de Deus que você precisa ter a sua mente iluminada por ela é Jesus, a doutrina dele, o que ele ensinou, o que ele pregou, o evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. A luz de Deus que ilumina o nosso entendimento, nos livrando da cegueira do diabo que nos privou do conhecimento da verdade para que não sejamos libertos, porque o diabo cega o entendimento dos incrédulos. Segundo as Coríntios 4:4, o diabo tira a palavra do coração do homem, para o homem não se salvar crendo na palavra. Não tem salvação por nenhum outro meio. É pelo aquilo que a palavra mostra. E a palavra mostra Jesus. E o diabo, ele tira a palavra do coração do homem para o homem não se salvar crendo nela. Foi Jesus quem disse isso. Lucas capítulo 8, versículo 12. Confiram os textos que eu estou dando dentro da explicação que eu estou levando. Não estou aqui aplicando nenhuma interpretação minha. Estou pregando a Bíblia pela Bíblia. Então, mais uma vez eu vou encerrar com o texto de segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a escritura, ela é divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir, instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A boa obra não é vida religiosa de igreja. A boa obra, que é a vida com Deus, dentro da direção dele, é pela direção, instrução da palavra. E a palavra não ensina ninguém a viver uma boa obra, fazendo obra de religião, instituição, nem tampouco vivendo uma vida de devoção religiosa. A boa obra que Deus quer que nós vivamos, praticamos como salvo, é andar na justiça, é ser verdadeiro, é estar guiado por Cristo, submisso a Cristo, porque o reino de Deus não consiste em nenhuma vida religiosa, nenhuma formalidade de usos e costumes. O reino de Deus não é questão de comida nem de bebida. É paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Confira isso lá, Romanos capítulo 14, versículo 17. Então, que você medite nessa instrução. Que você desperte para o entendimento de Deus, para viver uma vida verdadeiramente com Deus, sendo instruído no que as Escrituras nos ensina, para que você seja perfeito e perfeitamente instruído para a vida com Deus, de fé, de conhecimento, de entendimento, de prática, na sua vida de Deus, na sua vida de fé com Deus, aqui e até o final, para ser salvo. Porque só será salvo aquele que persevera até o fim. E perseverar aqui não é perseverar na vida religiosa. Não é perseverar sendo devoto de igreja. É perseverar na doutrina de Cristo.
Tenha cuidado de ti e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás. Paulo vai dizer a Timóteo, sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16. Cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás. Então que Deus abençoe, que você possa estar sendo iluminado com a doutrina de Cristo que você está recebendo agora, a verdade do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Deus abençoe a todos. Meu irmão Edinaldo Nogueira, mais uma vez me despeço do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando. Já tentaram me desviar da palavra de Cristo, mas não conseguiram. Amém? Amém. Esse é o trabalho do diabo. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo, lá na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1, que muitos vão apostatar da fé, seguindo doutrina de demônios. É isso que o diabo faz, tirando a gente da doutrina de Cristo, trazendo outro ensinamento, outros conceitos, levantando homens que diz que é profeta, pastor, que é sábio das Escrituras, que é conhecedor das Escrituras, para nos desviar de Cristo, da simplicidade do Evangelho de Cristo. Mas o Senhor Jesus disse que prudentes são aqueles que ouvem e praticam a sua palavra. E aí, meu irmão Adinaldo Nogueira, fica mais uma vez aquela receita de Deus para nós, para a gente estar firme no Senhor e não ser levado por vento de doutrina, nem ser enganado por doutrina de demônios, nem ser feito negócio do homem, nem tampouco seguir heresia de perdição. Fica o conselho de Deus, irmão Adinaldo, para a nossa vida, que está lá na carta do apóstolo João, segunda carta do apóstolo João, no versículo 9 e o 10, que diz assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não o recebais. Porém, nós temos que ser prudentes. Ouvir de tudo, reter o que é bom. E o que é bom é aquilo que está na doutrina de Cristo. Aquilo que não está na doutrina de Cristo não serve para edificar a minha vida com Deus. Porque a nossa vida com Deus só é edificada e firmada na doutrina de Cristo, pelo ensinamento de Cristo. Não é por ensinamento de igreja, de doutrina, de pastor, de coisa alguma. Então, quando alguém vier lhe ensinar alguma coisa, por exemplo, olha, você tem que guardar o sábado para ser salvo. Aí o Senhor pergunta assim: Jesus ensinou isso? Vamos examinar para ver se Jesus ensinou isso? Não ensinou? Então fica tu e teu sábado, domingo, segunda, vai guardar o mês todo se tu quiser. Vai viver esse ritual, esse cerimonial que foi para os judeus. Se você quer viver, viva. Mas eu não fui ensinado assim. Nós somos discípulos de Cristo. Temos que seguir e guardar a doutrina de Cristo. Não é de igreja alguma. Entendeu, irmão Edinaldo Nogueira? Quando alguém chegar para o Senhor e disser assim: olha, nós temos que ter uma igreja. Nós temos que ser batizados para ser salvo. Nós temos que ter um ministério. Aí você diz assim: aonde Jesus ensinou isso, meu irmão? Aonde Jesus ordenou isso? Aonde Jesus mostrou isso para os seus discípulos guardar como doutrina e obrigação para a regra de uma vida com ele? Aí o Senhor pergunta: vamos examinar. Eu não quero saber o que você crê, o que você diz, o que seu pastor ensina. Nós somos discípulos de Cristo. Nós temos que buscar, conhecer e praticar a doutrina de Cristo. É isso que nós temos que praticar para nos salvar, ou seja, para continuar no caminho da salvação. Sendo guiado, instruído, conduzido na doutrina de Cristo. Não é doutrina de igreja nenhuma. Quando alguém chegar para você e disser assim: olhe, se você não é o dízimo, se você não der o dízimo, você não é salvo. Tem que dar o dízimo como uma forma de honrar a Deus, de gratidão a Deus. Aí o Senhor pergunta assim, meu irmão Adinaldo Nogueira: olha, vamos examinar a doutrina de Cristo para ver se Jesus ensinou isso. Aonde está sendo isso ensinado por Jesus? Guardar sábado, dar dízimo, está dentro de igreja. Aí a gente vai se defendendo dos falsos profetas, das doutrinas de demônios, do evangelho anátema. Quer ver outra coisa? Quando alguém disser assim, irmão Adinaldo Nogueira: meu irmão amado aí em Cristo Jesus, aí da cidade de Buqui, no sítio de Olho de Água, aí em Sergipe. O irmão Adinaldo Nogueira, que juntos estamos aí em comunhão, unidos na unidade da fé, pelo vínculo do Espírito Santo, combatendo o bom combate da fé. Né, meu irmão Adinaldo Nogueira? Aí o Senhor diz assim para essa pessoa: aonde foi que Jesus ensinou eu ir para o templo para adorar a Deus? Eu precisar de estar em algum local para buscar a Deus. Aí o Senhor pergunta: Jesus ensinou isso aonde? Quando alguém vier lhe dizer assim: não, o Senhor tem que adorar a Deus no templo, tem que estar numa igreja, tem que buscar a Deus. Aí o Senhor pergunta a essa pessoa:
esse pastor, esse teólogo, esse conhecedor, esse mestre, esse doutor nas Escrituras, seja quem for ele. Aí o Senhor pergunta a ele, aonde foi que Jesus ensinou isso? Vamos examinar aqui? Venha comigo aqui examinar. Aonde foi que os apóstolos ensinaram isso? Vamos aqui, me mostre aqui. Entendeu, irmão Edinaldo Nogueira? Só mais uma coisa para a gente aprender, para se manter firme na fé e não ser levado por vento de doutrina. Quando alguém chegar para o Senhor, meu irmão Edinaldo Nogueira, e dizer assim, olha, nós temos que ir para a casa de Deus, nós temos que contribuir com a casa de Deus, nós temos que dar o dízimo na casa de Deus, para ajudar a casa de Deus. Aí o Senhor pergunta assim, a essa pessoa, a esse pastor, a esse professor, a esse teólogo, a esse doutor, a esse profeta. Aí o Senhor pergunta assim, irmã Edinaldo Nogueira, aonde foi que Jesus ensinou isso? Eu sou discípulo de Cristo. Se ele ensinou isso, eu vou praticar. Agora, vamos examinar, vamos analisar se Jesus ensinou isso na doutrina de Cristo. Aonde é que está isso no Evangelho? Para eu viver. Entendeu como é que a gente se defende dos falsos profetas, dos enganos, da mentira, da doutrina de demônio? Dos ventos de doutrina, do Evangelho anátema, das heresias de perdição, dos movimentos vãs? A gente se defende assim, buscando manter-se firme na doutrina de Cristo. Foi isso que Paulo disse a Timóteo, cuida de ti e da doutrina, fazendo isso te salvarás, e seja quem for o profeta, o pastor, o papa, o padre, se vier até você e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Agora, vamos conhecer a doutrina de Cristo. Para isso, nós precisamos ser prudentes e buscar, examinar as Escrituras para não errar. Buscar o conhecimento do Senhor para não ser enganado. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo aquilo que Ele ensinou, porque só somos cristãos verdadeiramente se guardar o ensino de Cristo. Não é guardar ensino de igreja, é guardar o ensino de Cristo. Foi o próprio Jesus que disse isso lá em João, capítulo 8, versículo 31. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Amém? Então, meu irmão Edinaldo, fica na paz. Foi muito bom esse momento, muito edificante. Nesta hora, esse ensino, esta oportunidade que Deus nos deu de nos edificar na fé. É isso que nos edifica, né? Tem gente que acha que é cheio de Deus porque está indo nos cultos de poder. A gente só é cheio de Deus quando a gente está congregado. Olha aqui, ó. Eu e o irmão Edinaldo congregado, com outros irmãos também. Estamos aqui se edificando nesse momento, alicerçando a nossa vida, fortalecendo ela no poder do Senhor, que é a sua palavra, seu conhecimento, a doutrina de Cristo, que nos dá o entendimento para a vida com Deus. Então, meu irmão Edinaldo, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe cada dia mais as nossas vidas, ao Senhor, a mim e a todos os irmãos em Cristo Jesus. Sejam cada dia mais abençoados com o conhecimento e o crescimento do entendimento de Deus. Que Deus continue nos abençoando. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, agora e para sempre. Boa noite na paz do Senhor, meu irmão Edinaldo Nogueira. Amém e amém. Fiquem na paz.